Olá, bem-vindos a mais um podcast do H2O Laboratório, o podcast H2O, que nasceu do coração dos nossos colaboradores. Essa ideia é um presente para todos vocês que nos acompanham aqui. E hoje nós temos convidadas extremamente especiais, que são parceiras do Laboratório H2O, são engenheiras e elas são mulheres lindas, espetaculares e excelentes profissionais na área. E vocês vão conhecer aqui. Sejam muito bem-vindas, Marcele, Vivi, da Qualifique Mais. Fiquem por dentro, então, do assunto. Nós vamos falar sobre o Torga e vamos falar também da área de alimentos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui participando do podcast. Como é que vocês se conheceram, assim, da onde que surgiu essa ideia de montar essa empresa da Qualifique Mais? Quem é a Marcele, para que todo mundo conheça vocês, né? Quem é a Vivi, né? Da onde vocês vieram? Para que todo mundo conheça o lado pessoal também de vocês e dessa empresa que vem crescendo, que a gente vê, né, ao longo desses anos, um crescimento bem bacana de vocês, de profissionalismo, a gente vê nas mídias de vocês também, a entrega que vocês têm de qualidade no serviço que vocês prestam. Então, vou começar. Pode começar. Meu nome é Marcele Vizentina, sou engenheira ambiental, tenho especialização em segurança do trabalho e também em gestão de recursos hídricos. Sou natural de Turvo, né? Morei alguns anos fora, mas agora atualmente sou moradora de Araranguá, né? Eu sou a Viviane, né? Eu sou engenheira de alimentos, sou especialista em segurança alimentar, também em engenharia de segurança do trabalho e estou quase finalizando meu mestrado agora em fitotecnia. Né? Para quem não sabe, é um raminho da agronomia, né? Então a gente acaba abrangendo aí a segurança tanto alimentar do produto, desde a recepção, né, da matéria-prima e até chegar na casa do consumidor final. E para dar um serviço de excelência realmente aos clientes, né? Porque hoje a cartela de clientes que vocês atendem é mais focada na área de alimentos, ou tem outros tipos de trabalho que vocês fazem também? É as duas. As duas? Na área de alimentos também, mas também tem a área mais específica, como, por exemplo, gestão de recursos hídricos, mais focada na parte ambiental. Tem empresas específicas que a gente atua mais com a gestão de recursos hídricos. E a Qualifique, hoje vocês têm uma sede ou realmente cada uma trabalha home office e aí tem essa estrutura feita para fazer os treinamentos? Vocês fazem alguns treinamentos, né? Falam para nós aqui também quais são os treinamentos que vocês dão também para as empresas? Né? Como é que funciona isso? Acho que vamos começar falando então um pouquinho da Qualifique em si para o pessoal, né, conhecer um pouquinho de nós, né? Então acho que a Qualifique ela surgiu de uma necessidade que nós duas encontramos em relação a unir as duas grandes áreas, que é a segurança alimentar e o meio ambiente. Né? Eu e a Marcele, nós somos amigas desde a infância, né? Desde a quinta série. Da quinta série, da época da escola. Legal, né? E cada uma seguiu um caminho, né? Vida fora, assim. Eu na minha área específica de alimentos, a Marci na área de meio ambiente, mas a gente sempre tinha aquela ideia, vamos construir algo juntas um dia, né? E a Marci voltou, né, Marci? Isso. Voltei aqui para o sul, né? Onde a Vivi já estava atuando, e aí tinha algumas empresas que a gente já vinha trabalhando juntas. Ela na área de alimentos e eu prestava minhas consultorias na parte de meio ambiente para as empresas. E aí foi aonde que a gente viu a necessidade, porque uma empresa geralmente não encontra, né, um único prestador de serviço que atenda as duas finalidades. Aí foi aonde a gente pensou em fazer a junção e formar a Qualifique Mais. Então, hoje, a gente presta ali assessoria, né, principalmente para empresas de alimentos, mas também em outras áreas, mas com foco de conseguir estar atendendo o cliente, né, tudo com uma única empresa. Então, toda a parte de gestão ambiental e de segurança alimentar, qualidade, a Qualifique fornece. E a parte de segurança do trabalho também? Vocês associam? Ou agora ainda... Assim, nós, né, temos a formação, a gente auxilia, a gente coordena algumas empresas na parte de segurança do trabalho, a gente também auxilia, mas não como engenheiras de segurança do trabalho em si. A gente acaba
coordenando e trabalhando com outros profissionais em conjunto, Sim. porque são grandes áreas. Sim. E para você conseguir fazer um trabalho bem feito em todas elas, demanda uma equipe maior, né? Sim. Então, hoje, como é eu e a Marci, basicamente, né? Sim. A gente trabalha com bastante parceiros. Então, a gente coordena, vamos dizer assim, a parte de segurança do trabalho, mas, vamos dizer assim, auxiliando. E né? como outras consultorias, às vezes vocês também precisam contratar profissionais de outra área, às vezes um Isso. biólogo, um geólogo também. Sim. Isso De certa mesmo. forma precisa, né? Isso, principalmente na área de meio ambiente, né? Que geralmente a gente trabalha com equipes multidisciplinares, aí sempre precisamos um topógrafo, um geólogo, um biólogo, e a gente tem tudo aí, parceiros da Qualifique Mais, que nos assessoram, nos ajudam nesse momento. E é bacana nesses parceiros que, querendo ou não, a gente já tem pessoas que a gente confia, né? De confiança. Porque um dos pilares da Qualifique é realmente prestar um serviço ótimo para os nossos clientes e customizado. Né? Porque nessa necessidade que a gente enxergou ao longo do tempo, alguns profissionais não se conversam, vamos dizer assim, né? O ambiental quer fazer uma coisa, mas está vinculado à área de qualidade, né? Sim. Principalmente, a gente vai estar comentando depois, mas na questão da qualidade da água, para um processo produtivo que entra em contato direto com o alimento. Então, tem segmentos específicos dentro de uma empresa que vão se conversar. Sim. E muitas vezes os profissionais não se conversam. Então, a gente tendo essas pessoas que já sabem o nosso formato de trabalho, a confiança que a gente quer ter nos resultados, a gente consegue ter um resultado bem mais rápido e produtivo para os nossos clientes também, né? E essa sinergia de vocês encaixou muito bem pela questão realmente porque a gente vê essas dificuldades, né, com esses dois setores, principalmente quando vai analisar uma água, e aí o ambiental vai querer que faça determinados ensaios porque é referente ao processo de licenciamento, a um processo de potabilidade, por exemplo. Mas dentro do processo produtivo, quais são os ensaios que são necessários realizar, né, para a produção daquele alimento em específico? Isso, exatamente. E aí precisa entender, né, na área da qualidade, o que é o imprescindível de ser realizado, Isso, né? voltado, por exemplo, vigilância sanitária, né? O que eles cobram nessa parte de potabilidade. Então, assim, não temos só a cobrança de um órgão de meio ambiente, mas também tem outros órgãos que a gente tem que estar atentas, né? Que diz respeito à potabilidade da água. Então é isso que a Vivi falou, a importância de se conversar e a gente conseguir ter uma troca boa ali entre todos os engenheiros, os técnicos, né, que estão E trabalhando. vocês fazem treinamentos também, tanto para as empresas que vocês atuam, quanto fora também. E esses treinamentos seriam mais na área da qualidade ou seriam mais específicos em outras áreas? Então, eu sou suspeita em falar, né? Porque a área de treinamentos e cursos Não que eu não goste das outras áreas, mas a área de treinamentos e cursos é uma das áreas que eu mais gosto, assim, né? Então, na área de qualidade, a gente faz todas as ferramentas básicas e também as mais específicas na área de segurança alimentar, né? Então, a gente trabalha com treinamentos de 5S, né, que é um programa básico para organização, para limpeza, para padronização dos processos e otimização deles, né? A gente trabalha bastante com as boas práticas de fabricação, seja para indústrias como também para serviços de alimentação, né? Então, a gente tanto faz na sede das empresas, né, em company, vamos dizer assim, a gente se desloca até lá e faz para os funcionários daquela empresa, como também no formato online, né, híbrido. Então, vai depender muito da demanda dos nossos clientes. Sim. Como também treinamentos em sedes parceiras, né? Como a Marcele, na semana passada, estava fazendo um curso aqui em Criciúma, junto com a Mútua e o CREA, né? É a SEAMB, né? E a SEAMB, isso. E para falar realmente daquele assunto que a gente vai abordar, né? Para que todo mundo entenda, né? Porque vocês são especialistas nessa questão dos recursos hídricos. Isso. E a parte de outorga, né? Para quem vai nos assistir aqui, assim, o que é outorga? O que seria isso, assim, basicamente falando? No meu entendimento, é um licenciamento simples, ou não tão simples também, né? Tem Mas os você dois vai lados, explicar né? aí para nós, de um recurso de água que você vai extrair do meio ambiente para utilizar no processo produtivo ou para consumo.
digamos assim, né? Isso. Seria isso ou a estudante aqui não aprendeu direito no curso? A Michelle foi minha aluna lá do curso, ó, mas Isso aí. A gente tem que se capacitar, né? Sempre, né? É. não, mas é exatamente isso mesmo, né? A outorga nada mais é que um ato, né? Onde o órgão que gerencia as águas do estado vai conceder esse direito de uso, né? Então, é como você falou, de quem está extraindo a água, tanto do solo ali, como se fosse subterrânea, ou superficial. Então, tem processos que devem ser regularizados junto ao órgão gestor de recursos hídricos do estado. Né, e que é o procedimento de outorga. Então, como uma licença ambiental é um processo que também tem validade, né, e aí também tem que ser feita a sua renovação. Mas, de certa forma, a outorga é isso, nada mais é que uma análise ali de um procedimento que o técnico vai entrar com a solicitação para regularizar um poço, regularizar uma captação de um rio, de uma nascente, né, tanto pessoa física ou jurídica. Mas até pessoa física, qualquer poço que tenha Até. na residência, eu vou querer abrir um poço lá na minha casa, eu tenho que fazer outorga? Tem algumas... Tem algumas Ou regras. não, todo mundo tem que fazer. Tem algumas regras. Por exemplo, assim, poço em área rural, para uso exclusivo de necessidades básicas da vida, é dispensado de uma outorga, de um cadastro nesse sentido de registro, né? Isso é por conta da vazão. Não, por conta que do na consumo, maioria assim. das vezes a concessionária de água não consegue chegar nos interiores. Hoje nosso estado está mais escasso, assim, né? O atendimento geralmente das concessionárias é na área urbana. Então, nesse sentido, a área rural ela tem que ter o abastecimento de água. Então, eles criaram as medidas alternativas e por isso eles são dispensados hoje, né? Para necessidades básicas, as suas atividades, criar animal em quantidade pequena, né? Também, agora não, eu tenho uma atividade de criação animal no meio rural. Que tem um consumo de água, né, que a gente pode estar falando ali de vazão significante e significante, aí também deve solicitar uma outorga. Mas para necessidades básicas da vida no meio rural é dispensado. Em alguns casos, aqui na região, na área urbana, aí não, a gente perfurou um poço, tem que fazer uma solicitação de autorização de perfuração de poço. Então, antes de você perfurar um poço, você tem que entrar com um pedido, concedendo o pedido, dando positivo, aí você faz a perfuração. E depois você entra com pedido de outorga de direito de uso, né? Que aí sim você vai poder estar utilizando aquela água. Então funciona como praticamente o licenciamento ambiental, né? Que tem a licença prévia de instalação e a de operação. É só na de operação que você vai poder estar utilizando, fazendo a atividade ali em si. E a outorga funciona do mesmo princípio, né? E assim superficial também. Tem a outorga preventiva e a outorga de direito de uso. E aí, assim, quando tem alguma uma localidade, uma comunidade que vai fazer a extração de uma água de poço ou, às vezes, aquelas águas de morro, né? Que eles falam as nascentes, né? Mas eles chamam de água de morro, né? E eles vão captar essa água para abastecer aquela população que vive ali. Às vezes não são muitas residências, porque a água não chega da concessionária. Precisa também fazer uma outorga para isso? O que a órgão gestor aqui em Santa Catarina, que hoje é a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, vem cobrando? Não necessariamente, dependendo ali da vazão, vai precisar fazer a outorga. Porém, tu tens que fazer o cadastro de usuário de recursos hídricos, que está vinculado a um sistema, né, online, que é o CIOUT, né, é o Sistema de Informação de Processos de Outorga do estado de Santa Catarina. Então, assim, você tem uma vazão, que eu vou até passar aqui, né, 1 metro cúbico por hora, superficial até 1 metro cúbico por hora é considerado insignificante. Então, dependendo disso, você pode, então, só solicitar uma declaração de uso insignificante, fazer o cadastro de usuário de água e, na sequência, fazer a declaração de uso insignificante. Porém, passei dessa vazão, né, para uso superficial, aí é uma solicitação de outorga. Como a gente está falando ali de um núcleo pequeno, populacional, da área rural, às vezes a vazão vai atingir ali uma vazão maior do que um metro cúbico.
Subterrâneo, a gente tem um pouco, é uma diferença, é 5 metros cúbicos por dia. Então, até 5 metros cúbicos por dia, a gente não é solicitado uma outorga, e sim uma declaração de uso insignificante. É um processo um pouco mais simples dentro do órgão gestor, mas que é necessário fazer também. E independente, então, da dispensa ou não, o que é necessário realmente realizar é o cadastro de usuário de recursos hídricos. Então, isso é... E hoje, assim, qual é a necessidade de fazer a outorga? Assim, quais são as atividades que vocês já atuaram e que vocês viram, né, na realidade que está sendo feitas as outorgas? Todas as atividades ali, né, como a gente comentou, que faça a captação de água, né, dependente do meio, tem que fazer a solicitação. Então, desde criação animal, atividades de irrigação, né, Na agricultura, agricultura, né? O né, plantio tem que fazer. arroz ou qualquer outro tipo de cultura que vá à água, né, mineração, uso industrial, abastecimento público também tem que fazer, as concessionárias também entram com pedido. Então, assim, tem uma infinidade de atividades que devem estar entrando com o procedimento. Então, vai variar bastante disso, né? Mas todos têm que estar com a solicitação, né? E esse assunto da outorga, ele é recente? Essa questão de fazer esse licenciamento, ele nasceu quando? Essa lei, essa Sim. norma? Assim, no estado, a gente tem a política nacional, a política estadual, desculpa, de recursos hídricos, que ela é de 94, de 1994. Então, ela é bem antiga já, né? Ela precisaria até já ser atualizada, assim. Mas desde lá, vem sendo falado dos procedimentos de outorga no estado. Porém, foi em 2006 que começou a efetivação dos procedimentos de outorga. Então, levou bastante tempo de lá para cá até estruturar. Ainda assim, o estado ele não está totalmente com todos os procedimentos implantados, né? Então, tem alguns que são dispensados de outorga, como é o caso de lançamento de efluente, né? Então, tem algumas atividades que ainda não têm procedimentos técnicos que são dispensados, algumas outras atividades que já são bem implantadas, como a captação subterrânea, como a questão do uso industrial, de mineração, irrigação de arroz ali, né, e de outras atividades de irrigação na agricultura. Foi recente também, começou com a implantação, foi em 2020, 2019, então de lá para cá a gente tem ali o quê? Uns 4 anos assim de processo. Então eles estão implantando aos poucos as atividades. Então, daqui a pouco vão começar a fazer a outorga de lançamento, né? Que hoje é dispensada, e assim por diante. Mas o Estado ainda está com bastante pendências nesse sentido para a regularização. O que hoje a gente tem em vigor são a outorga de direito de uso para as atividades que eu mencionei, as dispensas de outorga, que seria para lançamento, interferências e obras, porque a outorga em si não é só a captação da água, né? Então, só para deixar claro, que qualquer interferência também num curso hídrico, né? Por exemplo, eu vou fazer um canal dentro, fazer um mini barramento, uma drenagem. Isso a gente está fazendo uma interferência. Então, nesse sentido, a gente também deve fazer a solicitação de outorga. Só que como o Estado não está ainda com procedimentos técnicos definidos para interferências e obras, é um documento que a Secretaria dá de dispensa de outorga. Então, futuramente também vai ter a outorga, né, com procedimentos definidos para essas atividades, mas hoje são dispensados. E para o técnico fazer e atuar nessa área, assim, quais são os profissionais que podem atuar? É só o engenheiro ambiental, o engenheiro químico, enfim, o químico industrial? Quais são os técnicos que podem estar atuando nisso? Assim, ó, para captação subterrânea, a obrigação é geólogo e engenheiro de minas, né? Bem claro isso, porque são os profissionais que realmente têm atribuição, conhece a parte subterrânea, entende, né, dos procedimentos, então por isso que eles são os responsáveis, eles têm atribuição técnica. Agora, para superficial, tem diversos profissionais que podem estar assinando, né, ali respondendo, como o caso de higiene ambiental, né,
como é o caso ali de químico, né? Tem técnicos também que podem estar, técnico agrícola, tem situações que eles podem estar assinando, então engenheiro agrônomo. Então tem algumas áreas ali que conseguem, conforme as suas atribuições no conselho, conseguem estar fazendo também procedimento de outorga. E como é que funciona esse processo? Assim, agora saímos assim da faculdade, digamos assim, quero começar a fazer isso, né? Achei interessante esse assunto, vou fazer e vou me especializar nisso. O passo a passo, assim, tu tens um roteirinho do que poderia ser feito, assim, claro, assim, mais resumido, que provavelmente Sim, vai ter é bastante. longo. É longo, tem vários detalhes, mas como que a gente poderia estar orientando, assim, como dica, né, para os profissionais que vão nos assistir também, que estão nos assistindo, Sim. de como que a gente procede? É assim, ó, principalmente, Michelle, entender das legislações, conhecer os processos, porque não adianta, né? Quem trabalha na nossa área sabe que a maioria dos processos é baseado em legislação, né? Então, na parte de recursos hídricos não é diferente, né? Tem toda a base legal, então, em cima dela que a gente vai se basear. Então, acho que o primeiro passo seria conhecer as legislações para saber que caminho que dá e até para poder orientar um futuro cliente, né? Por exemplo, né, quando alguém vem solicitar um processo de outorga para você, você tem que entender se essa captação é superficial ou subterrânea, já vai direcionando. É em área rural ou é em área urbana? Porque daí também você vai direcionando. Tem alguns requisitos para cada área, né? Que pode ou que não pode. Qual que é a vazão estimada dessa captação? Porque daí também a gente pode estar trabalhando ali com uma outorga de direito de uso ou um uso insignificante. E qual é a finalidade? Então, tem algumas perguntas que você tem que fazer para o seu cliente para entender o processo e ir direcionando. Porque, por exemplo, a minha finalidade é, como eu comentei, lançamento de efluente. Eu não vou solicitar uma outorga, não vou solicitar um uso significante, eu vou solicitar uma dispensa. Então, são caminhos que a gente vai perguntando para o teu cliente, vai te direcionando, Sim. né, para que você realmente deve fazer e solicitar. Então, são esses caminhos que a gente deve observar. E muitas vezes também a pessoa, o nosso cliente, nem sabe direito a vazão que está consumindo. Então, cabe também o profissional ir até a área, entender a situação, fazer uma medição, né? E verificar para poder, então, entrar com o pedido de outorga certinho no órgão gestor, né? Ferramentas que ele possa estar utilizando para determinar a vazão, porque às vezes nem se instalou ainda. Isso, o O empreendimento, né? empreendimento, digamos assim. Existem locais que ele possa que possa contribuir, né, com esses dados para que ele possa fazer depois o uso dessa água. Ótimo, isso é bem importante, né? Tem uma ferramenta nova implantada no CIOT, no sistema, que você já consegue verificar, se chama APDH, Avaliação Preliminar de Disponibilidade Hídrica. Então, ali no sistema você consegue lançar, para usos superficiais nesse caso, né? Então, você consegue lançar as coordenadas do ponto de captação que você pretende captar, do rio, de um córrego, né? E aí você consegue verificar se tem a vazão disponível. Então, o meu cliente, né, no caso, ele não tem ainda, não implantou ainda o empreendimento dele, mas ele tem uma área que ele pretende fazer as instalações. Então, antes de ele instalar, é muito importante você verificar se vai ter a disponibilidade de água para atender o processo produtivo dele, né? Na época que eu estava na secretaria, cansei de ver empresas buscando, depois de implantadas, alguma viabilidade, algum recurso para água que não tinha. Então, parece pouco, né? Parece que tu vai conseguir resolver depois. Mas pensa você depois com uma empresa instalada imensa, que o teu processo depende de água e não tem uma fonte de captação próxima, né? O subterrâneo naquela região às vezes não dá, né? Mesmo que você faça uma perfuração bem profunda e não tem uma disponibilidade hídrica de um rio próximo. Então, isso é bem importante. Tem essa ferramenta já disponível no sistema. É só lançar ali as coordenadas, verifica se tem a disponibilidade e aí sim você já consegue estar entrando com o procedimento de outorga bem, bem certinho e orientando, né, que vai ser possível aquela liberação daquele processo, né, junto à secretaria. Essa ferramenta, ela está no CIOT. Está no CIOT. Tá no CIOT. Acessando o CIOT, consegue pegar e puxar e é fácil, assim, de poder ver esses dados todos ali. Isso. Quando entra ali no CIOT, vai ter principalmente 3 campos, né? Que é o de cadastro, mudança de titularidade e o outro campo que é o SIG-SC. Aí você só entra no SIG-SC, vai ter um campinho escrito APDH,
E aí você já acessa consegue. ali. Bem isso, fácil acesso, bem bem Tranquilo o fácil. acesso, né? E aí, depois que tá com tudo isso implantado, a parte de outorga, licenciou, tá tudo certo, né? Quais são. Existem análises que são feitas também para outorga, eu sei de poço, né? De água subterrânea, eu Isso. sei que tem algumas análises, mas para água superficial não tem, assim. Não tem nenhuma cobrança hoje, assim, que você tem que entregar um checklist de análise físico-químico-biológica ali na parte superficial. Na subterrânea, sim, é bem extenso ali os parâmetros, são Sim. 32, se eu não me engano, até mais, perto de 38, eu acho, 38 parâmetros, que a SDE, a SDE, que é antiga, né, hoje já é a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, ela solicita. Em conformidade ali com a norma do Ministério da Saúde, né? Então, é isso que eles linkam os parâmetros, né? Até Então, umas coisas que eu vejo, assim, nas análises da outorga, que eu percebo algumas diferenças, assim, porque são ensaios, às vezes, de dióxido de carbono, sais de cálcio, magnésio, e isso não tem na portaria de potabilidade, na 888, não tem esses sim, itens para te ver se é potável ou não. E aí tem alguns ensaios ali que Não casa, não vamos dizer casam com assim, a né? portaria 888. E aí depois o empreendedor, se quer utilizar aquela água para potabilidade, vai ter que fazer novos ensaios. exatamente. Ele obrigatoriamente ele vai ter que fazer, né? Eu não sei o que que houve ali, porque a princípio era em torno de uns 20 parâmetros, e aí foi feita uma atualização, e apareceu esses 38 parâmetros. Eu não sei se foi a situação que o CIOT, ele veio de um código-fonte do programa do Rio Grande do Sul. Então foi pego o código-fonte, o CIOT Rio Grande do Sul, e foi implantado aqui em Santa Catarina com algumas adequações. Mas dá de perceber que tem algumas coisas do sistema aqui de Santa Catarina que vem lá do Rio Grande do Sul. E provavelmente tem alguma coisa linkada ali, tem alguns outros tipos de processos que normalmente não tinha aqui, que hoje tem no CIOT, que eu acredito que deve ter puxado do código-fonte ali do Rio Grande do E Sul. também deve ter uma correlação com o estudo geológico do poço. Também, Eu acredito que aqueles parâmetros são necessários para a questão da geologia do poço. também. Acho que alguma coisa assim de recarga, né? Que tem Sim. essas questões também, né? De contaminação, né? Principalmente ali Isso, nesse acho que sentido. está vinculado a isso. E na parte de alimentos, né, que vocês fazem também toda essa área de segurança de alimentos, o que que a Qualifique faz, né, de programas dentro das empresas, o que que é necessário, né, depois que faz essa outorga, esse licenciamento todo dessa água, dentro de uma indústria alimentícia? O que que é interessante de estar fazendo todo esse processo? Como, desculpa, a Marci comentou, as nossas duas áreas elas acabam se casando, né? Então ela entra com uma outorga de água e depois a gente tem que atestar a potabilidade dela para uso industrial ou consumo humano, né? Depende aí da utilização dessa água. Então, a partir do momento que você tem uma indústria de alimentos, tem alguns requisitos básicos que a gente tem que atender, obrigatoriamente, né? E um desses requisitos básicos são as boas práticas de fabricação. Então, toda a indústria de alimentos precisa ter essa ferramenta implantada e funcionando. E dentro dessas boas práticas, a gente tem POPs, que a gente fala, né? Que são os nossos queridos procedimentos operacionais padronizados. Aham. E esses POPs, eles trazem algumas obrigatoriedades. E uma delas é a potabilidade da água. Né? Então, é onde a gente entra com os controles de acordo com frequências pré-estabelecidas, né? Normalmente trimestral, o pessoal realiza os acompanhamentos quadrimestral de acordo com a realidade de cada setor, né? Para estar monitorando a qualidade da água, né? E também lembrando que empresas também têm estações de tratamento de água e de efluentes também, né? Dentro dos seus parques fabris. Aí, nisso, as boas práticas também, elas entram com processos de acompanhamento e monitoramento. Porque se a gente tiver uma água fora de padrão, né, fora da potabilidade indicada para estar produzindo um alimento, automaticamente a gente vai estar contaminando esse alimento. Esse contaminante, ele vai causar, a gente sempre fala em uma contaminação cruzada, né? Então vai estar causando essa contaminação e pode estar gerando um dano para a saúde do consumidor muito grande. E a gente sempre brinca que a gente pensa assim, eu vou fazer mal para uma pessoa, duas. Não, quando a gente fala em indústrias de alimentos, são escala, né? milhares de pessoas, milhões de pessoas que a gente pode chegar,
né? Um lote em específico de um produto irregular pode estar, até você ver que o problema ocorreu, né? Pode chegar em muitas pessoas. Então, esse controle da potabilidade da água, ele é essencial para a gente estar tendo realmente a segurança alimentar adequada para o produto, né? Tanto que nas boas práticas entra também a questão das doenças transmitidas por água. Não é outro item que exatamente. também é bem observado, né? Antigamente se falava só das doenças transmitidas por alimentos. Agora eles revisaram todo o conceito, né? É doenças de transmissão hídrica e alimentar, porque infelizmente se viu que a água ela causa basicamente 50% das doenças dos alimentos, enfim, né, das intoxicações, infecções alimentares. Então, ela tem um grande papel. Então, se você não trata bem a sua água, consequentemente, você vai ter problemas futuros, né? Ô, Vivi, nas empresas que tu tens trabalhado, tudo, tu percebe todas as águas que entram no processo produtivo, captaram do poço, captaram da água superficial. Existe o processo de cloração, mesmo que essa água não tenha coliformes e Escherichia coli? Porque às vezes, eu não sei se o cloro ele compromete também, por exemplo, na indústria de arroz, na hora de fazer o aquecimento, né, da água ali, o cloro antes de entrar para essa parte de beneficiamento não prejudica ali a questão do grão? A gente tem dois pesos, vamos pensar assim, né? Pela portaria, a gente precisa ter um mínimo de cloro ativo ali na água para futuros problemas, vamos Sim. pensar assim. Então, 100% da água, ela precisa ser clorada. Tá? Então, é água de poço, é poço artesiano. Não, eu vou precisar clorar essa água. Isso é... Mesmo que ela já esteja sendo captada e que não tenha coliformes. Ela tem Coliformes. qualidade ótima, ela vai ser clorada. Não vai ser clorada porque existe, né, a legislação pede que é Exatamente. 0,2 a 5 A miligramas por 5, litro, que eles aumentaram agora. Né? Exatamente. Então, eu preciso clorar ela. Agora, se eu vou ter uma caldeira, vamos supor, ou eu tenho algum outro sistema de aquecimento que pode danificar o equipamento, aí eu vou ter que pensar, eu vou ter que ter um declorador, ou eu vou ter que ter algum filtro. outro tratamento, algum filtro que vai minimizar essa questão. Porque normalmente, você citou o exemplo de indústrias de arroz, né? Eles não trabalham só com água aquecida. Tem fases do processo que é a água normal. Né? O pessoal às vezes questiona, Vivi, mas a água vai aquecer a 70 graus, pasteurização, teoricamente tá tudo certo. Mas e aonde a água não é aquecida, né? Tem processos que ela é microaspergida sobre o alimento direto. E aí, né? Aí a gente tem a outra parte da segurança alimentar que não vai estar sendo atendida se eu não clorar a água. Então, a gente sempre orienta todas as empresas. Precisa clorar, a gente precisa ter essa segurança. Porque a área de alimentos, a qualidade em si, ela sempre vai atuar preventivamente. Depois que ocorreu o problema, foi. Né? Vamos tentar remediar. Vamos tentar aprender com o erro. Mas a gente tem que trabalhar no preventivo. Nunca apareceu coliformes, né? Escherichia coli, Sim. enfim. Do nada, numa análise que eu faço a cada 3 meses, apareceu. E aí? O que eu Comprometeu faço todo com... o processo. Exatamente. O ir para trás, né? Então, a Eu gente não sei se fica... isso é uma pergunta recorrente, né? Quando tá com o cliente, que às vezes a gente tem muito disso, né? Mas a minha água tá boa, preciso realmente clorar, né? Exatamente. Eu E a quero gente fala captar assim. desse poço, eu quero captar dessa água, mas... E aí? Eu preciso fazer o processo de tratamento, mas ela tá boa. Né? Então, E é comum mesmo, né? É bem comum. O pessoal acaba... Porque realmente, nas análises, tá tudo como ausente, né? Tá tudo certo. Porém, a gente sempre tem que trabalhar no preventivo. A gente sempre tem que prever. Pode ocorrer um problema. Então, eu tenho que garantir que isso não vá ocorrer. Como? Clorando água. E a gente não tem muita saída, vamos dizer assim, né? E na parte da outorga, tem mais alguma outra questão que a gente acabou não comentando aqui, dos processos, que a gente possa também ilustrar aqui para as pessoas os técnicos, né, que querem fazer? Tem algum item que a gente acabou deixando? E eu acredito que a gente comentou, assim, basicamente de tudo, né? Quem que deve solicitar. Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Os tipos de outorga, né? Que eu comentei ali da questão da Água autorização superficial, subterrâneo, né? O direito de uso, as preventivas. Aí tem a questão da dispensa de outorga, dos insignificantes. Tem diversas finalidades, né? A questão da disponibilidade hídrica que a gente consegue constar por APDH. Eu acho que é isso, assim, alguns casos que estão dispensados a gente comentou também, que para propriedades rurais,
mais nesse sentido. A questão do valor, que recentemente ficou, desde 2021, né, a Secretaria tirou essa taxa de emolumentos, então é diferente, por exemplo, de órgão ambiental, é grátis fazer o processo de outorga, né, a solicitação junto a um órgão ambiental. É claro que daí o usuário de água ele vai ter que estar contratando ali um técnico para fazer esse procedimento e vai ter um valor fazer nisso. Os estudos, né? Para fazer os Na estudos, verdade, né? Mas para entrar com o pedido, como é diferente dos processos de licenciamento ambiental, né? Então não tem mais essa taxa. Então é um ponto bom. A ideia deles realmente é que tenha mais usuários cadastrados e que eles conheçam mais quem tenha captações, porque qual que é a intenção, né, da Secretaria, do órgão gestor de recursos hídricos? Verificar a quantidade e a disponibilidade para poder fazer essa gestão para o estado inteiro, né? Então, é por isso que é verificado e é cobrado bastante a questão da outorga. Mas é importante também destacar, né, Marcele, que não é qualquer um que pode entrar lá e se cadastrar, né? Eu acho que, assim, é importante ter o Isso. técnico, porque tem bastante informação Que é técnica. que é técnica Básica, e que pessoa não não vai vai saber, conseguir né? saber responder ali na hora, né? Até, por exemplo, assim, ó, estudo de subterrâneo, precisa fazer um teste de bombeamento de 24 horas, verificar ali as condições daquele poço. Você tem que ir com um técnico que entenda, que faça o teste de bombeamento durante 24 horas. Após isso, tem um tempo de recuperação do poço, que às vezes fica ali por mais 8 horas. Então, assim, é tudo estudo que uma pessoa mais leiga não vai conseguir fazer, né? Sim. Então, realmente tem essa obrigatoriedade e a responsabilidade técnica é cobrada em todos os cadastros, em todos os procedimentos. Então, tem que contratar a tem que Qualifique. contratar a Qualifique. Estamos aí. E vocês tiveram alguma dificuldade, assim, dentro do que vocês atuam hoje, assim, um serviço que realmente teve um certo grau, assim, de pepino, como se diz? Perrengues. Perrengue, assim. Sim. Assim, ó, a maior dificuldade que eu vejo em trabalhar com a questão da outorga é realmente a demora da análise do processo pelo órgão gestor mesmo, pela secretaria. Então, Leva assim, quanto tempo, assim? nossa, agora mesmo que teve essa mudança, nova reforma administrativa, criou-se uma nova secretaria. Então, agora que eles estão estruturando, saiu um monte de gente, toda vida em época de mudança de governo tem essa dificuldade. Então, agora, por exemplo, estão com 2 técnicos dentro da secretaria, uma para todo o estado inteiro, né, gente? Então, Nada, assim, né? os processos estavam levando antes 2 anos, agora sim, 2 anos. É muito tempo. Antes era 2 anos Antes e era agora 2 aumentou. anos. 5. Nossa. Agora é por aí. Então, por mais que veio. Eu achava que era 6 meses no máximo. Não. É bem demoradinho. Agora quem assumiu. Nossa. Agora quem assumiu a 5 anos, secretaria então. é por aí. Quem assumiu a secretaria foi a Infelizmente. presidente do IMA. Então, Pois é. vão puxar, acho, talvez isso para o IMA. Espero, assim, que tenha um pouquinho dos técnicos do IMA indo para a outorga para poder agilizar, E dar uma aí a celeridade. empresa que quer, eu quero me instalar, quero fazer. O que acontece? Eles Com dão o teu um protocolo, tu o consegue. protocolo consegue. Ah, tá. Isso aí, com o teu protocolo, teu cadastro de usuário feito, né? Tu Aí consegue. já consegue fazer a Isso. atividade. Tanto pelo para menos- financiamentos bancários, porque tem muitas atividades como irrigação que faz a solicitação, né? Os bancos vão pedir, como também para a ANEEL, para a Agência Nacional de Energia, que eles concedem um desconto, né, para pessoas que utilizam bombas, por exemplo, de captação em rio ou para finalidade de irrigação. Então, assim, tu apresentando o protocolo e apresentando o cadastro de usuário, hoje eles aceitam. Por causa dessa dificuldade, assim, mas o correto era aceitar realmente já a portaria de outorga, né? Pois Mas é. enfim, tem ainda essa Essa demora. demora que realmente assim é a maior dificuldade que eu vejo. Porque se você entrando com uma vazão que você vê que está disponível, é o próprio balanço hídrico do estado que você está consultando, então eles não vão negar, né? E tem alguns casos específicos que, por exemplo, eu não posso fazer uma perfuração de poço em área urbana, porque tem uma lei que eles ainda seguem, que tem onde tem atendimento de concessionária, eu não posso estar tendo uma fonte alternativa, né? Então é isso que ainda a secretaria segue. Então, nesses casos, eles vão recusar.
Mas fora isso, você fazendo um estudo, um teste de bombeamento, você verificando a vazão que você pode captar nos casos subterrâneos, você verificando a situação em caso superficial de disponibilidade hídrica, processos, né, que com certeza vão ser concedidos. Então, não E tem... vocês já pegaram processos assim que já liberaram? Sim, tá. sim. Graças a Deus. Demora, mas sai. Não, graças a Deus, né? Não, sempre sai. A Qualifique nasceu em que ano? 2021. 2021. 2021. Bem recente, né? Sim, o nosso... Mas vocês já trabalhavam na área, Já, né? Porque exatamente. Eu conheço vocês há bastante tempo. Sim. Nós temos 10 anos de experiência profissional individualizadas, vamos dizer assim, e agora de Qualifique a gente vai fechar 2 anos. Mas que a gente disse assim, ó, meu Deus, agora é Qualifique só. Viviane Marcelli foi... tem um ano. Não tem um ano, Ah, foi é? junho do ano passado. Vai dar agora. Vai dar mas- um ano agora é só Ah, Qualifique. que legal, Aham. né? Então é o nosso bebê, né? Nossa Qualifique é o nosso bebê. Mas a vai gente ser sempre sucesso fala. como já tem sido, Amém. né? Vocês são excelentes assim na área, então não tem como dar errado, como Não, diz, né? que bom, obrigada, São Michele. muito sérias, comprometidas, a gente Obrigada. vê isso brilhar nos olhinhos de vocês, né? E aproveitando Não, que de bom. brilho nos olhos, o que mais... Tu falou, Ah, né, eu Vivi, que era a comentei, questão de treinamento, treinamentos, né? né? Agora a Marcele. que gosta? O que eu gosto várias, né? A parte de licenciamento ambiental também gosto bastante. Mas a parte, assim, que eu amo mesmo é a gestão de recursos hídricos, né? Tanto a questão das outorgas e sim dos procedimentos, mas estudo hidrológico, né? A parte de estudo de hidrogeologia, a parte de balanço hídrico, né? Dentro de uma bacia hidrográfica. Acho que tudo que envolva ali, né? A parte da gestão de recursos hídricos em si é a parte que eu mais amo trabalhar, assim. E tanto que eu tô ali há 8 anos já, né? Só atuando praticamente nessa área, né? Agora é com a Qualifique em outras áreas também, mas como eu trabalhei em governos, né? Aqui em Santa Catarina, em Minas Gerais, especificamente com parte de recursos hídricos, então é uma linha que eu gosto bastante, assim, de trabalhar. Dá pra ver, né? Que Falo bastante do assunto, então é porque gosta, domina. Não, e nada melhor do que trabalhar com o que a gente gosta, né? Exatamente. Porque acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? É a gente conseguir fazer bem feito o que a gente faz, mas gostando, né? Porque querendo ou não... Que no fim não fica um trabalho, né? Exatamente. Fica algo que é um filho, como sim, a Qualifique é o nosso filho. É o filho e vai fazendo, né? Aham. E vai administrando e é só sucesso, né? Isso, é normal, né? De empreender, ter essas dificuldades, sim. seus obstáculos, então Nem é sempre é constante. fácil, né? Sempre é fácil, diariamente a gente tem Tem os desafios, né? Mas é muito gostoso, né? Estar trabalhando com a nossa empresa, com as coisas que a gente acredita, confia. Então, exatamente. assim, a gente até é sócios por isso, porque a gente tem os mesmos Princípios, ideais, né? princípios, né? A gente acredita muito nisso. Então, dá muito certo, né? Eu ainda brinquei com vocês, que quando se anda muito junto, a gente fica parecida. Exatamente. Até eu uma acho que loira e uma morena. Várias pessoas devem pensar assim, são irmãs, né? já são primas, são comentaram parentes, isso, né? Provavelmente a gente se torna mesmo parecido com quem a gente anda. Né? E não adianta, né? As nossas duas áreas, elas estão muito pautadas nas legislações. Então, a gente tem que fazer tudo muito certinho, tem que dar as orientações corretas, tem que seguir o que está em mudança, porque a gente estava comentando hoje até, né? De 2 anos para cá, mudou muito. Muita legislação mudou, seja na área de segurança alimentar, meio ambiente, segurança no trabalho também. Isso. Uma enxurrada de novas O pessoal legislações. aproveitou a pandemia para atualizar. Eu acho. Eu acho que sim, né? Porque foi uma enxurrada e aí o pessoal, a gente, né, auxilia as empresas justamente a isso, a estar se atualizando, a estar entregando tudo dentro da conformidade que se espera, né? Porque não adianta, a fiscalização só tende a aumentar, né? Então, com certeza. Inclusive, a questão ali de um item que a gente nem comentou é a questão das penalidades de quem não tem uma outorga, né? Exatamente. Existe Então, isso. Existe isso. Né? Então, assim, É bom que as pessoas saibam. é né? bom que as pessoas A saibam. penalidade é alta? Aí tem todo um trâmite, né? Mas assim, a pessoa que tem seu poço, né? Tem uma captação superficial, procure verificar se há necessidade ou não, né, da regularização. E faça, porque sim, a pessoa está sujeita à fiscalização, a multas, a embargo da atividade, né? Então isso é importante frisar, né? Como qualquer ato,
Você tá captando um recurso que não é seu, né? A água Vocês já não é sua. pegaram algum caso assim que alguém foi autuado e aí procurou vocês? Eu recebi uma multa, tem Na- como retroceder? O que que dá para fazer? Sim, na parte assim de como técnica, não. Mas eu trabalhei dentro do órgão gestor, né? Então eu vi É. várias fiscalizações de pessoas, empresas sendo ou captando, né, fora da vazão permitida, que isso acontece também. Então, por exemplo, eu tenho uma portaria de outorga com uma vazão de 10 metros cúbicos por hora. E a pessoa vai lá e faz captação de 20. Então, ela está irregular também. Sim, Ela está fazendo uma captação maior. Então, eu já vi várias situações dentro da secretaria. Hoje, se trabalha mais com a fiscalização quando se tem denúncia, porque, como eu comentei, não tem um corpo técnico ainda bem estruturado, mas acontece muito de ter essas denúncias específicas, né? E a fiscalização vai bater lá, então né, estejam atentos a essas necessidades ali Assim, da e regularização. falando de valores, o que que tu já viu de valores? Porque às vezes quando dói no bolso, o pessoal fica aí. Depende muito o caso, o tipo da infração, tá? Acho que o porte da empresa, né? Mas a questão do tipo de infração, aí se a pessoa é reincidente ou não, aí tem todo um decreto ali de que a gente deve seguir nesse sentido. Tem aplicações de multa diária se tu não cumpre. Então, depende muito de caso a caso para ter um valor, né? Mas é isso, gente. Tem que estar atento Tem ali, que porque tá- não Tem é que se tão barato. regularizar. Não dá pra viver Não, no não clandestino, dá, né? não tem que dá. fazer, ainda mais quando é para um processo, É que né? não adianta, né? Uma hora a conta vem, chega, né? Então tem que estar o mais regular possível, né? Sim, sim. E para os profissionais que querem seguir essa área, quais as dicas que vocês dariam? Olha lá. Então, na área de alimentos em específico, a nossa região aqui sul do estado, eu sempre falo que tem poucos profissionais na área de Trabalho alimentos. é verdade. A gente não encontra com tanta frequência engenheiros, tecnólogos ou técnicos. Tem tanta empresa, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem dificuldade de Em achar encontrar gente para parceiros. trabalhar com a gente nessas áreas. Assim. Porque, tipo, os cursos aqui da região, na área, não existem, né? Então, os mais próximos aqui, querendo ou não, é Florianópolis, é no oeste do estado. Então, a gente acaba que não tem tantos profissionais na área. O que a gente pode dar de dica na área de alimentos em si é se especializem, né? Procurem cursos focados nas ferramentas essenciais de qualidade e estejam atentos às legislações. Elas vão ser a base de todo o trabalho, né? Toda a ferramenta de qualidade, toda certificação, falando já em ISO, né? APPCC, né? Que é análise de perigos e pontos críticos de controle na área de alimentos. Tudo isso existem cursos específicos, normativas específicas. Então você tem que estar atento ao cenário legislativo, basicamente, assim, claro. Experiência de campo é essencial, né? Tenham a experiência, vá para o campo, vá fazer estágio, vai nas férias, né? Acho que uma coisa que a gente sempre fala, né? A experiência, ela não tem como comparar um profissional que nunca teve uma experiência com aquele que já saiu na faculdade trabalhando, né? nas indústrias, nas empresas. Então, façam estágios, tenham a experiência, mas na parte legislativa tenham conhecimento. Leiam, busquem essa informação, porque vai ser a base de todo o teu trabalho. E a segurança que tu passa pro teu cliente, né? Quando você fala, não, isso aqui, segundo a gente precisa fazer, segundo a legislação tal, a gente precisa fazer. Então, por mais que às vezes o teu cliente, né, não dê tanta atenção, a gente repassou a informação da obrigatoriedade, a gente registrou, né? Enfim, então acho que isso que é importante os técnicos saberem. E na minha área do ambiental, acho que é a mesma coisa que a Vivi, né? A questão da legislação é fundamental, que norteia qualquer procedimento. E para os profissionais, assim, entenderem qual a maior área que tem de atuação, porque a área ambiental é ampla, né? Tu pode trabalhar com parte de recursos hídricos, pode trabalhar com atmosférico, pode trabalhar com só licenciamento ambiental, tu pode focar na parte de resíduos, tu pode focar, né? Então, são diversas áreas que podem ser direcionadas. E a partir do momento que você foca em alguma área, então, né, se especializar naquela área e ali vai ter um resultado com certeza muito bom, né? E para quem quer contratar, qualifique. Onde que vocês estão? Quais são os contatos que a gente pode estar passando? Bom, Pode. tem as nossas páginas no Instagram, que é @qualifiquemais.
A gente volta e meia tá lá colocando algumas dicas, né? É bem legal, acompanha lá, porque é tem bem algumas legal. informações. Segue. Tem, por exemplo, lá os links que a gente dá acesso a gente tem uma plataforma na Hotmart com os nossos cursos gravados, Legal. alguns gravados mesmo, né? Outros gravados online que a gente fez com turmas, então tem lá também de curso de outorga. Tem cursos na área de alimentos, Isso. BPF, para serviços de indústria, para serviços De de alimentação alimentos. também. Então, tem alguns cursos disponíveis que estão lá na plataforma Hotmart. Vocês conseguem através do nosso link do Instagram. Tem nosso site, né, que é o www.qualifique, mais o Qualifique, né, daí vai estar, acho, Depois vai escrito passando ali. aqui. Nosso Czinho vai mudo. passando, vai passando Aqui embaixo. Isso. Qualifique mais, .com.br e nosso telefone de contato, que é o 48 999 40 1990. E os tipos de serviços que vocês prestam na Qualifique, quais seriam? Então, na parte ambiental, toda a questão de licenciamento ambiental, a gente atende, né? Parte de gestão de recursos hídricos, então estudo hidrológico, estudo hidrogeológico, balanços hídricos, né? Verificação, por exemplo, se uma nascente tem disponibilidade ou não de água. Então, esses dados a gente consegue estar levantando. Parte de outorga geral, né? E PRADES, planos de gerenciamento de resíduos, parte do IBAMA, né? Então, a gente consegue estar atendendo ali de uma forma bem ampla tudo que envolva ali ambiental. E já na área de segurança alimentar, a gente trabalha com toda a gestão do controle de qualidade, né? Então, isso inclui todos os programas de qualidade. Então, a gente trabalha com o 5S, que é um programa base, né? As boas práticas de fabricação, que também são obrigatórias hoje, né? E a gente vai caminhando para ferramentas um pouco mais elaboradas, que seria o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, e as ISOs, né? A ISO 22000, que é de segurança alimentar, a ISO 14000 de meio ambiente, e a ISO 9001 também de gestão da qualidade. A gente também faz a implantação, né? Auditorias internas também nós fazemos. Então, toda essa parte de implantação, auditorias, né? Treinamentos dessas ferramentas em específico, bem como gestão de processo. Né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação dos processos produtivos para estar criando indicadores de desempenho, indicadores de segurança alimentar. Então, a gente faz esse trabalho, vamos dizer assim, de gestão, de otimização dos processos na área de segurança alimentar também. Né? Essas meninas falam bem pra caramba, meu. Vai ser só sucesso, tem sido, né? Tem que vender, né? Tem que vender o nosso, muito nosso legal. peixe. Muito legal, gente. Olha, só agradecer a presença de vocês, assim, que contribuíram muito para esse podcast, né? Esse bate-papo foi bem bacana, bem gostoso de a gente fazer. Vocês são mulheres, assim, guerreiras, a gente vê vocês mesmo, assim, com muito entusiasmo naquilo que vocês estão fazendo. E, com certeza, vocês só vão voar e voar, né? Então, bom, vai ser Michele. muito bom, assim. É um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, né, o Isso. convite de estar aqui. Como tu comentou, nós somos parceiras de longa data, né? Acho que já faz uns... Nossa, uns 10 anos, eu ia dizer. Não eu fala acho que muito, sim. né? Acho que Vamos, mais. né? Eu acho que é mais. Lembra quando eu ia fazer a coleta lá nos clientes? Exatamente. Eu aqui. Eu lembro, Exatamente. né, eu trabalhava numa empresa em Tu trabalhava numa empresa Exato. também. E você Aí eu também ia ia lá com a fazer minha coleta. bolsinha, fazer as coletas, né? E ver como- Conhecemos também o teu trabalho desde o início, né? Então, também foi uma grande evolução. Como cresceu, como evoluiu. Então, acho que esse é o objetivo, né? Quem trabalha bem, quem tem bons parceiros, com certeza aí consegue estar evoluindo e tá crescendo. E a gente só tem a te agradecer mesmo pelo convite, né? Por essa parceria, porque sempre que a gente tem uma demanda, né, Michele? Meu Deus. Uma dúvida. Michele, me ajuda! E essa análise, tu consegue fazer? E essa outra? Então, acho que essa é a questão da parceria e da troca, de confiar em bons profissionais. Eu que agradeço a confiança que vocês têm, assim, conosco também. É uma imensa satisfação de ter isso com vocês, de ter essa parceria, né? E agradecer a Deus, principalmente, porque Ele permite tudo isso, né? Honrar a Deus por essa luta e essas vitórias e conquistas diárias que nós temos, né? E de poder estar aqui hoje, conversando um pouco, falando e abrindo um pouco das nossas vidas e um pouquinho de cada uma, né, de vocês que vão contribuir muito ainda mais para o meio ambiente, para a área da qualidade, para a área de alimentos. E é muito bom mesmo estar com vocês aqui.
Tá, muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Valeu. Michele. Obrigada a Valeu. todos. Até mais. Espero que tenhamos contribuído ali, né? Ah, com certeza. Vamos lá, obrigada mesmo. Obrigada. Valeu. E para quem quiser assistir todos os nossos episódios, né, está disponível nas nossas plataformas do YouTube. Também no Instagram vão estar passando alguns links também e desses assuntos que nós vamos debatendo por aqui. Fique conosco, acompanhe, vai estar passando aqui para vocês as nossas mídias. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.